Corte o tédio com mais conhecimento. Curta, se inscreva e compartilhe para mais informações sobre o mundo da ciência e tecnologia. Por que essa física ela é quântica, afinal de contas, De onde né? vem essa palavra? De onde que vem essa palavra? Palavra, agora diga de passagem. Palavra lindíssima, não é, cara? Quântico. Quântico, lindíssima palavra. A palavra que quando você fala ela, cara... Quer pagar quântico? Quer pagar quântico. Não, e eu falei aqui pros meninos, cara, qualquer vídeo que você coloca a palavra quântica, a galera clica, cara. Porque é uma palavra que, cara, arrumaram uma palavra bonita, cara. Arrumaram uma Quantum palavra... em inglês, como que é? Quantum? Justamente do quantum, que significa tipo uma quantidade, uma unidade de quantidade. Só que de onde é que surgem essas ideias? Isso é bastante importante a gente começar falando então. Como é que surgem essas ideias? Surge lá no começo, lá para 1900, com um tal distinto senhor chamado Max Planck. Já ouviu falar do Max Planck? É bastante famoso. Ele é um físico alemão, se eu não me engano. Eu sempre esqueço as nacionalidades dos caras. Vale a pena, né, a gente contextualizar. Sim. O final do século XIX e o início do século XX, né, foi um momento muito interessante para a física. Fica aí a dica para quem não viu, veja o filme Oppenheimer. O filme Oppenheimer, ele tem o livro tem muito mais, mas o filme ele também pega esse momento que estava vivendo a galera da física, que era meio que a descoberta do que o átomo era capaz de fazer. Né? É descobrir coisas além do núcleo atômico, entrar no núcleo atômico e descobrir isso. Isso foi uma coisa que desencadeou tanta coisa que acabou desencadeando até a bomba atômica, no final das contas, lá na frente. Mas foi um período muito específico. E eu falo isso aí várias vezes, até que eu dou palestra, falo, eu acho que nunca mais na história vai se repetir um período como foi aquele final dos anos 1800, início dos anos 1900. De tanta coisa acontecendo. E de tanta gente boa envolvida na parada, cara. Foi uma coisa... Era muito físico. Esse é o Planck. Esse é o Planck. Dormia pouco ele. Dormia pouco. A olheira. Foi realmente um período de mentes brilhantes, na verdade. Um pouco antes do nascimento da física quântica propriamente dita, né? A física, ela estava vivendo um período onde os físicos da época, eles achavam que estavam vivendo um suprassumo. Você tinha 3 matérias dentro da física mais importante, que era o eletromagnetismo, que é aquela física das ondas, sabe? Propagação de ondas, essas coisas. Você tinha, por outro lado, também uma coisa que nós chamamos termodinâmica, que é a física das coisas, das transferências de calor, temperatura, essas coisas todas. E tínhamos a mecânica clássica. Só que, o que acontece? Os caras, com essa física, eles começaram a conseguir tatear alguns problemas. Um deles chamado radiação de corpo negro. Basicamente é o seguinte, eu tô vestindo essa camiseta preta aqui. A cor preta, ela absorve toda a luz, absorve também calor, e ela emite também radiação, só que ela emite radiação. Ela emite radiação, só que na faixa do infravermelho. Então, se você tá no escuro... O olho da gente não percebe. Você já viu? Tá tudo escuro, tá? Você mete aquela câmera que pega na faixa do infravermelho, e aí você consegue começar a enxergar os movimentos, as coisas. Então, porque corpos, eles emitem radiação, que é uma radiação que está associada à temperatura do corpo. Radiação térmica, que a gente chama. Esse foi o grande problema que surgiu naquele período. E esse problema ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Por que acontece? Eles não estavam conseguindo fazer uma boa descrição da radiação emitida por corpos negros, tomada essa física que era conhecida. Tipo, quando você ia para frequências ou comprimentos de onda, usando um termo um pouco mais técnico, frequências muito grandes, você tinha um problema sério que ninguém conseguia resolver. Então, tipo, era uma coisa assim muito louca. Por que tá acontecendo? E isso foi um grande problema naquele período. Então, vários físicos começaram a se debruçar para vamos tentar explicar o porquê que tá tendo esse problema. Se você procurar aí, problema Black Body Radiation, que tem o gráfico, né? Catástrofe ultravioleta ou Black Body Radiation, você vai achar. Vai aparecer o quê? Vai aparecer o gráfico, que é o gráfico famoso dessa época aí, que é o gráfico Vamos explicar. Estamos falando de que década? De que década? Estamos falando de 1900. 1900, comecinho do século XX. Tá. O mesmo período do Oppenheimer, tá? Então, o que acontece? A gente tá vendo esse gráfico aí. Então esse gráfico aí, na verdade, ele já está certinho. Eles vão dizer assim, ele já está corrigido de acordo com a... Na verdade, assim, isso é o que é realmente experimentalmente previsto. Só que na física clássica... temperaturas de cor?
Aquele 3.000K, o que é isso? Temperatura, Kelvin. Tá, em Kelvin. 3.000 Kelvin, 4.000 Kelvin, 5.000 Kelvin, 6.000 Kelvin, isso aí tudo é temperatura. Tá? E cada corpo, dependendo da temperatura, ele vai emitir uma radiação em diferentes frequências com uma intensidade como tá mostrando aqui. Olha, a luz visível é muito pequena a faixa, né? É muito pequena. A violeta pra cá. É muito pequenininha. E de lá pra lá é o infravermelho. Infravermelho. Aí tem as outras, né? Raios gama, raios X tá, e tudo. Tá tudo pra fora. Tá tudo pra fora, tá tudo pra lá, Isso aí vamos supor que então sejam os dados experimentais. Tá. O fato é que, quando os caras, tomando a física clássica, aquela física ali do final do século XIX, para tentar explicar isso, eles não conseguiam. Eles não conseguiam descrever, fazer uma boa descrição teórica dessas curvas. Então veio o Max Planck. Eles observavam e não conseguiam descrever. Eles observavam isso e não conseguiam descrever isso teoricamente. Ou seja, então, o que isso significa? Que eles não entendiam o que estava acontecendo ali. Com as informações da época. Exatamente, com aquelas informações da época. E aí veio o Max Planck. E o que o Max Planck fez? Depois de muita tentativa e erro, ele discretizou o espectro eletromagnético. Doído, né? Falar em discretizar. O que é discretizar alguma coisa? O que é discretizar? Basicamente é o seguinte, imagina que você está numa escada. Tá. Você sobe um degrau, outro degrau, e você vai subindo. Você consegue assumir, vamos dizer assim, alturas intermediárias entre cada degrau? Assumir como assim? Tipo, você consegue parar o seu pé entre um degrau e outro? Não tem apoio para isso. Não tem apoio para isso, você não consegue. Então a gente diz que uma escada ela é discretizada com relação à altura. Tá. Então cada hora você sobe um degrau, você está numa altura. Sobe outro degrau, você não consegue tomar uma altura intermediária entre os degraus. Perfeito? Perfeito. Mesma coisa, no caso do espectro eletromagnético, a energia do espectro eletromagnético ela não conseguia assumir valores intermediários entre um determinado valor e outro. Então por isso que a gente diz que ela é discretizada, ela não é mais contínua. Esse gráfico que nós estamos vendo aí, ela tá contínua. Tá vendo que a curva tá bonitinha? É. Então, porque é o que o professor falou no começo quando mostrou o gráfico, esse aí já tá corrigido certinho e tal. Porque, na verdade, cada curva dessa aí seria como se fosse uma escadinha. Exatamente. A curva, quando é escadinha, com degrau, a gente chama de curva discretizada. A curva, quando ela tá suave assim, a gente chama de curva contínua. Foi o que ele fez. Então, a energia do espectro eletromagnético, essa energia emitida por radiação de corpo negro, não assumia qualquer valor. Ele descobriu que isso só podia assumir determinados valores. E isso, cara, pensa, foi um what the fuck, né? Pô, peraí, por que não pode assumir um valor entre esses dois valores aqui, essa energia? Ele descobriu mais. Ele depois também entra um Newton nessa história. Ele descobriu mais que, na verdade, havia um salto nessa energia, haviam saltos nessa energia, tá? Que saltavam valores específicos. Um quantum de energia. Uma quantidade unitária de energia, um quantum de energia. Por isso que essa física é quântica. Aí a gente diz que ele quantizou o espectro eletromagnético, porque no correr dessa discretização, os saltos, a energia então do espectro eletromagnético, a energia da luz, vamos parar de falar de espectro eletromagnético, né? Vamos falar luz. A energia da luz só assume valores específicos, 1, 2, 3, 4 e não assume 1,1. Ah, tá. Então você tem aí esse intervalo de 1 é um quantum. Esse intervalo entre um e o outro é um quantum. Por isso que ele diz que a gente quantizou. Só que o cara, ele fez isso sem entender muito bem o que estava fazendo. Tá? Ele não teve a total... Putz, ele achou que fosse um joguete matemático para resolver o problema. Então aí ele conseguiu fazer a descrição dessas curvas experimentais. E o Newton tem um negócio muito legal nessa história aí, que quem vê aí a nova série Cosmos com o Neil deGrasse Tyson, tem um dos episódios, agora eu não vou lembrar qual episódio, mas no final ele conta a historinha do Newton com isso aí. O Newton, ele fazia muitos experimentos. Ele fazia experimento ele estudava o espectro eletromagnético. Então ele pegava um prisma. Como que o Newton descobre o infravermelho? É muito legal essa história. Ele põe um prisma, quando a luz do sol bate no prisma, vira as cores do arco-íris, e aí ele colocava em cima de uma mesa aqui as coisas, e colocava termômetro, entendeu? Então ele colocou termômetro para cada cor. Então ele sabia que o azul era um valor e tal. Pela temperatura. Qual que foi o problema? Que na hora que acabou a parte colorida, ele continuou colocando termômetro e continuou tendo temperatura. Ele falou, ué, da onde que vem isso aqui? Aí é que ele saca, falou, tem alguma coisa que eu não consigo ver.
E quem fez esse experimento na casa dele, lá que você visita lá a casa dele, você vê isso, o lugar onde ele fez, foi o Newton, fez cara. tudo, cara. O Newton fez muito tudo. à frente do Não, muito à frente. o Newton é, enfim, faltou muito pouco pro Newton chegar em alguns resultados que seriam muito interessantes e adiantar muito trabalho aqui da gente, né? Com certeza. Mas enfim, a gente também tem que dividir o trabalho, né? O Newton também não ficou com tudo, deixou um pouco para Max Planck e outros caras, né? Deixou um pouco pra também galera, quer deixou dominar, um pouco, sim. dominar a parada toda. É. Enfim. Mas aí, 5 anos depois, em 1905, quem trouxe... olha só que bonito. Quem trouxe à luz o entendimento do que estava acontecendo ali foi o Albert Einstein, com uma coisa que ficou conhecida como efeito fotoelétrico. E aí o Einstein, ele disse o seguinte, que a radiação eletromagnética, a gente pensa, quando você fala em luz, a gente até aprende assim na escola, né? Pensa num feixezinho, uma coisinha, uma linha, né? Uma coisa contínua, linha e tudo mais, né? Já o Newton provou que a luz era composta por pequenos corpúsculos de energia. Então, que mais tarde nós vamos explicar ficaram o conhecidos famoso como fótons. Então, cara, isso na época foi uma coisa que nem foi tão bem aceito pela comunidade de um modo geral, mas que foi uma grande explosão na cabeça, porque você está dizendo o seguinte, olha que coisa já embaçada, cara. Você está dizendo o seguinte, tipo, você tem um ente físico que é a luz, que se comporta como partícula e como onda, porque a gente sabe que luz a princípio é onda, mas também se comporta como partícula. Essa parte eu acho complicada pra caramba. Mas a gente vai chegar lá. É. A gente vai explicar, a gente vai chegar lá. Vamos lá. Os caras começaram a observar certas coisas, fazer alguns cálculos e não tinham explicação. Isso. E algumas pessoas começaram a teorizar o que seria isso. Aí você falou dessa coisa que seria esse espaço, desses degraus aí que o pessoal nomearam isso. Exatamente. Então, tipo, tinha então uma parte da física ali por emissão de luz por corpos negros, essa luz infravermelha por corpos negros. Os caras não conseguiam explicar de forma efetiva, utilizando aquela física mais clássica. E aí veio então o Max Planck e ele quantizou a luz, vamos dizer, o espectro eletromagnético. Depois veio o Einstein e, de fato, disse que luz era composta por pequenos corpúsculos ou pequenos quantums, ou quanta, né, que é o quanta, plural. na verdade. Quanta de energia, que mais tarde ficou conhecido como fótons, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. E uma coisa legal também disso aí, só pra gente encerrar essa parte, é que essa parte aí da física é uma das poucas em que o experimento vem antes da teoria. Né? Ah, é? Porque eles observaram experimentalmente uma coisa, mas eles não tinham um arcabouço teórico que explicasse aquilo. Para entender. Então, porque normalmente você faz o arcabouço teórico e vai fazer o experimento. E pode demorar isso décadas. Né? Exatamente. Aqui não. O buraco negro, né? Que já tinha a parte teórica. Exatamente. Foi comprovado um tempo depois. Aqui muito não. Depois. Aqui os caras tinham um experimento, mas nenhuma teoria que eles conheciam, eletromagnetismo, termodinâmica e mecânica, nenhuma dessas três explicava aquilo que eles estavam observando. Então, o que eles tiveram que fazer? Criar uma nova física.